Boa tarde, aluno. Hoje vamos falar sobre as reformas religiosas e suas principais consequências no Novo Mundo. Vamos para mais uma correção da atividade 11 da semana passada. A primeira questão. O movimento da Reforma Protestante se insere num processo de transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas na Europa e atinge seu ponto crucial no século XVI, com a quebra da unidade do cristianismo, cujo marco foi. Então, qual foi o principal acontecimento que marcou a chamada Reforma Protestante? Quem marcou a letra B acertou. Lutero, com as suas 95 teses afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 1517. Então, foi Lutero quem deu início às chamadas reformas religiosas, com as suas 95 teses afixadas na porta da igreja. A segunda questão. Destaque as principais características da religião fundada por Lutero. Bastava colocar o que estava em negrito no texto, que era a salvação pela fé, a livre interpretação da Bíblia e a tradução dos cultos. Mas também se colocasse a explicação, ficaria melhor ainda. Salvação pela fé. Por que a salvação pela fé é uma das características da religião fundada por Lutero? Porque, ao contrário do que ocorria com a venda de indulgências, o luteranismo acreditava que a salvação era fruto da fé das pessoas. Era a fé que salvava as pessoas e não você comprar o perdão aí dos pecados. A livre interpretação da Bíblia era outra característica, porque antes da Reforma Protestante, a Bíblia era conhecida apenas em latim. Com a Reforma, passou a ser traduzida para outros idiomas, já que Lutero defendia que cada cristão deveria ler e interpretá-la livremente, o que permitia também um contato direto com Deus. E também a tradução dos cultos. Assim como a Bíblia, as missas católicas eram rezadas apenas em latim. Com a Reforma, os cultos protestantes também aconteciam em outros idiomas. Então, a salvação pela fé, a livre interpretação da Bíblia e a tradução dos cultos é a resposta à questão 2. A questão 3. Dentre os nomes dos teólogos abaixo, qual deles se destacou como responsável por influenciar o início e a expansão do movimento protestante na Europa? Então, quem foi o responsável por influenciar, por iniciar toda essa expansão do movimento protestante na Europa? Foi João Calvino? Foi Henrique VIII? Foi John Hus? Não, a resposta é a letra B. Martinho Lutero. A quarta questão. Acreditava na predestinação, ou seja, a crença de que as pessoas já estavam predestinadas a serem salvas ou condenadas por Deus. Marque a alternativa que completa corretamente a frase acima. Quem marcou a letra A, João Calvino, acertou. Então, cada um desses reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, apesar de, embora todos tivessem em comum condenando o fato de condenar algumas práticas da Igreja Católica, tinha características específicas de cada reformador e de cada religião aí fundada. Por isso é sempre bom ler o texto que eu coloco antes da atividade para identificar e entender qual a função aí do Martinho de Lutero e do João Calvino. Então, João Calvino, ele acreditava na predestinação, ou seja, na crença de que as pessoas já estavam predestinadas a serem salvas ou condenadas por Deus. Então, essa é a característica que marca a religião fundada por João Calvino. Então, quem marcou na terceira questão, letra B, e na quarta, letra A, acertou. E vamos para a quinta questão. O ato de supremacia promulgado em 1534 pelo monarca inglês Henrique VIII, 1509-1547, foi decisiva para... Letra A. Supremacia dos direitos e obrigações feudais? Não. Restaurar o catolicismo na Inglaterra? Também não. A colonização da América do Norte? Não.
É a letra D, dá origem ao anglicanismo. Então, se tem um calvinismo fundado por João Calvino, o luteranismo por Martinho Lutero, Henrique VIII, na Inglaterra, fundou o quê? Uma nova igreja, nova religião, o anglicanismo. Então, quem marcou a letra D, acertou. A sexta questão. Destaque os principais pontos estabelecidos pela Contra-Reforma. Nós tivemos que as reformas religiosas, a reforma protestante, que tinham por objetivo contestar algumas práticas da Igreja Católica, e a Igreja Católica vai reagir buscando reformar algumas das suas práticas, que é chamado que Contra-Reforma. Pode colocar também apenas o que está em negrito, que é o reforço do Tribunal da Santa Inquisição ou do Santo Ofício, apoio à campanha de Jesus e o Index Librorum Pronibus. E aí você também pode estar explicando para ficar mais claro. Reforço do Tribunal da Santa Inquisição ou Santo Ofício. A Inquisição tinha por objetivo julgar e condenar os hereges, ou seja, aqueles que não respeitavam os dogmas católicos. Entre suas ações mais famosas, o Tribunal do Santo Ofício julgou e puniu filósofos, cientistas e estudiosos como Galileu Galilei e Giordano Bruno. Então, foi o Tribunal da Santa Inquisição acabou sendo retomado. Apoio à campanha de Jesus, que era uma ordem religiosa responsável principalmente pela conversão ao catolicismo dos povos nativos que viviam nas Américas. Dessa forma, a igreja procurava catequizar os indígenas e conquistar novos fiéis. A campanha de Jesus, da Companhia de Jesus, nada mais é do que um artifício utilizado pela Igreja Católica para expandir o cristianismo. E o Index, que era o Índice de Livros Proibidos, era um índice ou lista de livros e obras proibidos pela Igreja, que dificultava sua circulação por serem consideradas heréticas, ou seja, que se opunham aos dogmas católicos. Então, a Igreja também estabeleceu uma lista de livros que eram considerados proibidos, principalmente livros científicos, eram proibidos, livros que contestavam aí a fé católica, ou melhor dizendo, os dogmas católicos. Então, essa foi mais uma correção da nossa atividade passada. Confiram, façam a correção. Se errar alguma das questões, apague e coloque a alternativa correta. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.